Olá, eu sou Gisele Prado e essa é mais uma aula de gramática prática. A gente vai fazer hoje a aula 2, continuando aquele mesmo assunto que a gente já viu, de algumas palavras e alguns termos que causam alguma confusão, causam erro e tal. As pessoas ficam na dúvida de como utilizar. Eu vou compartilhar com vocês e vamos começar. Bom, essa é a nossa aula de gramática prática, né? Continuando no Errar é Humano, dicas práticas para errar menos, a nossa aula de número 2. Hoje nós vamos ver o quê? Né? Falta e faltam, né? Quando que eu utilizo falta e quando que eu utilizo o faltam, né? Então, vamos ver. Falta ou faltam? Falta um mês, faltam 15 dias, né? A palavra faltar, né, vai concordar com quem? Com o sujeito. Né? 5 minutos faltam para acabar o jogo. Quanto falta para acabar o jogo? 5 minutos. 5 minutos é plural, então faltar vai para o plural. O verbo falta deve ir para o plural e concordar com o seu sujeito plural 5 minutos, conforme eu havia falado. Né? Falta resolver 5 questões. Falta 5 questões, né? Se eu tivesse falado só faltam 5 questões, seria no plural. Mas como eu coloquei esse verbo resolver, o faltar vai ter que concordar com o resolver. E nesse caso, ele vai ficar no singular. Porque o que falta é resolver as 5 questões. E não faltam 5 questões. Porque faltam 5 questões. Mas faltam para quê? Para completar, para fazer, para responder, para estudar, para ler, enfim. Na verdade, falta resolver. Se falta resolver, então o verbo faltar vai ficar no singular. Falta observar 2 pontos. Não faltam 2 pontos, falta observar os 2 pontos. Então, o faltar vai concordar com observar. Então, vai ficar no singular, né? Então, aqui você pode perguntar por que o verbo ficou no singular se eu tenho os 2 pontos, mas esse faltar não está se referindo aos 2 pontos, e sim ao ato de observar, tá? Por isso que vai ficar no singular. Então, para a gente saber se vai ficar falta ou faltam, a gente sempre deve ver com quem que essa palavra vai concordar, né? Com quem que ela vai ter a concordância. Geralmente, a gente tem que olhar o sujeito, e se o sujeito estiver no plural, aí sim a palavra faltar vai para o plural. Faz ou fazem, né? Faz ou fazem 2 semanas, né? Como é que eu devo dizer? Eu vou usar o verbo no singular ou o verbo no plural? Quando o verbo fazer indicar tempo, ele não vai variar, ele fica invariável. Então, nesse caso, faz 2 semanas, faz 10 anos, faz 15 dias, porque eu estou falando de tempo, tá? Então, em tempo não tem plural, vai estar sempre no singular. No futuro, também no singular. Fará 10 anos e não farão 10 anos. Fará 10 anos, fará uma semana e assim sucessivamente. Aí, ó, fazem 10 anos que colocamos as nossas dentaduras no mesmo copo. Isso é certo ou errado? Isso é amor, lógico, é amor, né? Mas a frase está errada, porque no caso, faz 10 anos que colocamos as dentaduras no mesmo copo. Né? A frase correta seria faz 10 anos e não fazem 10 anos. Aí, essa palavrinha gramas, né, de peso, muita gente vai até a padaria, tinha até um videozinho muito engraçado rodando aí na internet do cara que vai na padaria e pede 200 gramas de presunto, né? Ele pede 200 gramas e o cara que está cortando fala 200 gramas? Ele fala, não, 200 gramas não, é 200 gramas. Porque grama é a abreviação de quilograma, e quilograma é masculino. Então, grama de peso também é masculino. Grama vai ser feminino quando for capim, né? A grama da minha casa é mais verde, a grama está molhada.
né? Então, aí, no caso de grama feminino, né, a grama vai ser aquela grama que vai no nosso jardim. Então, a grama é capim, relva, nome genérico de plantas rasteiras. Por favor, não pise na grama. Aí sim, feminino. Quando a grama for medida de peso, né, 1 grama de ouro, 200 gramas de mortadela. E, aliás, né, falando em mortadela, é mortadela e não mortandela, né? Então, 200 gramas de mortadela, 200 gramas de presunto, 200 gramas de queijo, 300, 400, 500 e assim sucessivamente. Grama é uma unidade de massa, né? Então, quero 400 gramas de presunto, por favor. E aí a gente entra numa questão muito interessante, que é o uso dos porquês, né? Gera muita confusão, gera muito conflito, né? Esse uso dos porquês. A pessoa nunca sabe se o porquê é antes, se o porquê é junto, se o porquê é separado, se o porquê tem acento, se o porquê não tem acento. Então, vamos lá. Na língua portuguesa, nós temos 4 porquês. Olha só que dificuldade, né, gente? É difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que acaba sendo complicado, né? Mas nós temos aí 4 porquês na língua portuguesa. Nós temos o porquê separado com acento, né? Que ele é usado sempre no final de uma pergunta. E o porquê que é, né? Você não gosta dessa matéria, por quê? Esse que está muito próximo do ponto de interrogação, o que faz com que ele seja tônico, né? Então, na verdade, esse porquê separado tem acento, porque o ponto de interrogação acentua ele mais, faz ele ficar mais tônico. Por isso que esse porquê no final da frase sempre tem, no final da pergunta, né? Sempre tem acento. Então, ele não gosta de mim, por quê? Né? Então, esse porquê, ele tem uma entonação mais forte. Já o porquê junto com acento, ele é usado sempre depois de um artigo. Ele indica, ele tem valor de substantivo, ele indica motivo, razão, né? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, gostaria de saber o porquê de ele não falar mais comigo. E esse porquê sempre vai ser acompanhado de um artigo. Por quê? Porque ele é um substantivo. Então, eu queria que você me desse um porquê, né, da sua desistência. Eu queria que você me dissesse o porquê você não gosta de mim, né? Ou porquê você não quer falar mais comigo. Eu estou simplesmente com esse artigo, eu estou coisificando, né, o porquê. Por isso que ele fica junto e com acento. E aí eu vou ter mais 2 porquês, né? Um que é o porquê usado para resposta na explicação, que é o porquê junto sem acento, né? Que ele é utilizado em respostas. Você não veio por quê? Esse é com acento separado. Por que você não veio? Esse é separado sem acento, porque é início da pergunta. Aí eu respondo, porque eu estava doente. É uma resposta, então ele vai ser junto e sem acento. Então, eu vou ter lá, porque agora não temos tempo. É uma explicação, é uma resposta. Então, é junto e sem acento. Aí eu tenho o outro porquê, que é separado e sem acento, que eu faço pergunta, né? Por que não voltamos para casa? É uma pergunta, e aí eu posso dizer também por qual motivo, né? Eu posso substituir por qual, né? Por qual motivo nós não voltamos para casa? Né? Não voltamos para casa porque ainda é cedo. Esse porquê vai ser junto porque é uma resposta, é uma explicação, tá? Aí, existe essa tabelinha aí que a gente faz para poder deixar a coisa um pouquinho mais simples, né, de entender, para deixar um pouquinho mais gravado. Então, porquê separado, sem acento, é pergunta, porquê junto, sem acento, é resposta, porquê separado, com acento, é fim de frase na pergunta, né? Atrasaram por quê? E o porquê junto com acento é substantivo, você sabe o porquê disso. Então, essa tabelinha aí é uma tabelinha de lembrete, né? Fica sendo uma tabelinha aí só para a gente poder ter no cantinho da mesa, né? Quando a gente for aplicar o porquê, a gente vai e recorre a ela, ela é um resuminho da colocação aí de como usar os porquês. E aí tem essa tirinha, né? Essa tirinha é bastante interessante que ele fala. Porque sim, né? E aí, ó, como é que ele usa, né? Vou pegar até o apontador aqui, o ponteiro.
né? Ele fala porque sim, ele usa esse porquê separado numa resposta. E aí o que ela fala para ele? Porquê separado? Sim, não é resposta. Aí ele fala por que não? E o porquê junto, né? Aí ela fala por que junto? Não, não é pergunta. Porque ele está aplicando incorretamente, né? Aqui ele deveria ter usado junto e aqui ele deveria ter usado separado. E aí ele responde: por quê? Eu falo assim, porque eu quero, porque você não me deixa em paz. Agora sim, aí ele usou todos os porquês da forma certa, né? E ela estava se referindo à aplicação aí dos porquês. Então, tem esse videozinho aí que eu quero mostrar para vocês agora, rapidinho, tá? É um videozinho curto, e eu espero que vocês ouçam direitinho aí, tá? Se bem que ele não tem som, ele é só um fundo musical. Depois eu deixo o link desse videozinho aí para vocês na descrição desse vídeo. Eu deixo o link desse videozinho para quem não conseguiu assistir. Mas dá para entender bem, né? Dá para deixar bem claro, é um videozinho bem humorado. E a gente precisa de bastante bom humor na gramática, porque a gente sabe que algumas coisas são muito complicadas mesmo, né? Aí a gente tem os verbos vir e ter, vem e tem com acento, né? Então vamos ver isso daqui. Os verbos vir e ter na terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo, só para lembrar, tá? Terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Terceira pessoa do plural, eles. Né? Então, os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural do presente do indicativo que está acontecendo agora, eu como, eu falo, eu ando, eu acordo, eu escuto, né? É o tempo presente, né? Apesar de serem monossílabos tônicos terminados em "em", recebe acento circunflexo para se diferenciar da terceira pessoa do singular. Então, se eu coloco assim, né? Ele tem muitos brinquedos. E aí a palavra eles também vai ser conjugada com tem. E como é que eu vou diferenciar o ele tem do eles têm? Simplesmente eu vou colocar um acento, tá? Ele tem muitos brinquedos, eles têm muitos brinquedos. Ele vem hoje à tarde, eles vêm hoje à tarde com acento circunflexo, tá? Ah, eu não coloquei o acento, o exemplo, né? Tudo bem, aqui seria, se eu substituir o ter por ver nessa frase, né? Ele vê, ele vem muito tarde hoje, eles vêm muito tarde hoje. Então, o verbo vir, né? Não é verbo ver, é verbo vir, né? De vir, de chegar, né? O verbo vir também vai levar
a mesma acentuação. No singular não vai ter acento, no plural vai ter acento. E aí a gente tem outros dois verbos que se confundem em alguns momentos, que é o verbo ver, do enxergar, e o verbo vir, do chegar, né? Então, quando é que eu uso ver, vir, vier, né? Então, assim, ó, quando eu vier aqui, trarei seu livro. Eu nunca vou dizer quando eu vir aqui, trarei seu livro, porque vir já passa a ser do verbo ver. Tá? A gente sabe que é complicado, a gente sabe que é difícil, mas vocês pegam um jeito treinando, observando, escutando aquilo que vocês falam e analisando as orações. É muito importante quando a gente está lidando com gramática, lidando com frases, que a gente interprete aquilo que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, por que eu não vou usar quando eu vir aqui? Porque vir é do verbo ver. Né? Eu vou usar quando eu vier aqui, é futuro do verbo vir. Aí, no verbo ver, eu vou usar sempre quando eu vir, e não quando eu ver, né? Quando eu vir a sua aluna passando, eu falarei com ela. Quando eu vir o professor, eu falarei com ele. E não quando eu ver, né? Quando eu ver ela, eu falo. Gente, está errado, é quando eu vir, né? Quando eu a vir, né? No verbo, do verbo ver. Então, ela não quis vir, é do verbo vir. Ela não quis vir aqui hoje e não, nunca a gente pode usar, ela não quis vir, tá? Quis vir também tá errado, né? Antigamente existia um produto de limpeza que chamava Vim e a minha mãe falava, Vim é produto de limpeza. Então, o verbo vir, ela não quis vir, e aí a gente vai usar no ver, né? Se eu visse e nunca se eu vesse, tá? Então, quando eu vir a fulana, eu falo isso para ela. Se eu visse o fulano, eu falaria para ele. Nunca se eu visse, né? Ah, se eu visse ele, eu falava. Não pode usar isso. Então, vamos ver aqui na prática como é que se aplica isso. Ver ou vir, né? O verbo, deixa eu pegar de novo meu apontador aqui, meu ponteiro, que eu gosto dele. O verbo ver no futuro do subjuntivo, que eu vejo, que tu vejas, que ele veja, né? O verbo ver no futuro do subjuntivo, para eu, ele e ela, é vir. Amanhã, quando eu vir minha namorada, vou lhe dar um beijo. E não amanhã, quando eu ver minha namorada, vou lhe dar um beijo. Está errado. Amanhã, quando eu vir, né? No futuro. Se ela me vir aqui no bar, vai me dar uma bronca. E nunca se ela me ver aqui no bar, vai me dar uma bronca. Então, futuro do modo subjuntivo, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem, tá? Ele, no futuro subjuntivo, se confunde um pouco com o verbo vir, né? E o verbo vir passa a ser vier, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Tá? Então, a gente tem que ter em mente essas duas conjugações, futuro do subjuntivo do verbo ver e futuro do subjuntivo do verbo vir. É nesse momento em que vai se ter aí essa confusão na aplicação dos verbos. Aí, tá aquele exemplo do vem e do vem, né? Então, um é do verbo ver, o outro é do verbo vir. Olha quanta coisa, né, gente? Eu sei que é confuso, né? A gente tem que ter uma tabelinha aí de todas essas coisas, porque eu sei que acaba dando uma confusão e acaba dando, às vezes, um nó na cabeça. Então, a gente tem aí algumas formas. Vem sem acento, vem com acento, vem com dois Es, vem com dois Es e acento no primeiro E. Então, vamos ver quando é que se usa cada um deles, né? Então, de acordo com o novo acordo ortográfico, né, com o último acordo ortográfico que houve, a gente não coloca mais o acento na terceira pessoa do plural dos verbos terminados em "em", né? Como vem. Então, agora não tem mais acento. Antigamente, antes do acordo ortográfico, tinha esse acento no primeiro E e no primeiro O, quando tinha O dobrado. Então, antes da reforma ortográfica, a gente dizia eles vêm, que eles deem, que eles creem, que eles leem, né? Agora, a gente vai ter, depois da reforma ortográfica, eles vêm, eles deem, eles creem, eles leem sem acento, tá? Então, verbo vir, ele vem, eles vêm, com plural, que é aquele exemplo que eu dei lá no verbo ter, agora há pouco.
E o verbo ver, ele vê, eles veem. Então, um é do verbo vir e outro é do verbo ver, no presente, tá? Estamos falando aí de presente. Então, ele vem, do verbo vir, eles vêm com acento do verbo vir. Ele vê, do verbo ver, eles vêm, sem acento, com dois Es, do verbo ver. Viagem com G e viagem com J, ainda outro dia me perguntaram, né? Viagem com G ou viagem com J, qual é a diferença, né? Existe uma diferença porque a viagem com G é o substantivo. Eu fiz uma viagem, eu vou a uma viagem, ele está de viagem, né? E o viagem com J vai ser o verbo, mas vamos ver, ó, a viagem foi bem tranquila, ganhei uma viagem para Lisboa. Esses viagem é o substantivo, então é com G. Eu vou usar a viagem com J quando for uma flexão do verbo viajar, quando eu estiver conjugando este verbo, né? Então, quando eu digo assim, não viajem de madrugada, é perigoso, né? Para que eles viajem bem, é preciso fazer alguma coisa, né? E aí vai ser com J. Por quê? Porque eu estou conjugando o verbo viajar. Preciso que eles viajem ainda hoje. Presente do subjuntivo, terceira pessoa do plural, é uma conjugação verbal. Então, é viagem com J. Espero que vocês não viajem se fizer neblina, já que a viagem é perigosa até em dias de sol. E aí eu usei os dois viagem, um viagem com J e um viagem com G. No primeiro caso, espero que eles não viajem, eu estou falando de uma viagem com J, conjugação do verbo viajar. E na segunda, já que a viagem é perigosa, estou falando do substantivo viagem, então é com G. Redundâncias e pleonasmos, né? O que são redundâncias e pleonasmos? Pleonasmos é quando simplesmente eu cometo uma redundância em cima daquilo que eu estou falando, né? O gelo, gelo gelado. O gelo sempre é gelado, não preciso dizer o gelo está gelado, porque o gelo sempre é gelado. E aí eu tenho algumas redundâncias que eu tenho que evitar, né? Como, por exemplo, elo de ligação. Todo elo é de ligação, né? Não existe um elo que não esteja ligando alguma coisa à outra, né? Há 2 anos, como eu já falei no verbo haver, né? Há 2 anos, eu não preciso colocar o atrás, o verbo haver já está no passado. Sorriso nos lábios, não tem jeito do sorriso ser em outro lugar que não seja nos lábios. Conviver junto, todo mundo convive, é junto mesmo. Consenso geral, se é um consenso, é geral. Detalhes minuciosos, se é um detalhe, é minucioso. Surpresa inesperada, se é uma surpresa, ela foi inesperada. Na minha opinião pessoal, já é minha opinião, eu não preciso colocar o pessoal. E novo lançamento, se é lançamento, óbvio que é novo. E aí eu tenho alguns desses vícios de linguagem, né? Eu relatei eles todos aqui, eu já falei sobre alguns, né? Conviver juntos, toda convivência é junto, é impossível conviver sozinho. Elo de ligação, todo elo é de ligação porque liga. Encarar de frente, ninguém encara de costas. Encarar significa olhar algo de frente. Baseado em fatos reais, todo fato é real. Se não for um fato, ele não é real. Se não for real, ele não é um fato. Hemorragia de sangue, não tem como que a hemorragia não seja um derramamento de sangue, porque hemorragia quer dizer isso. Houve um consenso geral, todo consenso é geral, não tem consenso individual, eu preciso mais que uma pessoa. O juiz deferiu favoravelmente. Ora, se ele deferiu, óbvio que foi favorável, porque aquilo que é deferido a favor. O resultado do laudo saiu. O laudo já é um resultado, todo laudo é um resultado. Surpresa inesperada, eu já falei sobre elas, for uma surpresa, com certeza vai ser inesperada. E aí tem algumas outras, né? Labaredas de fogo, toda labareda de fogo. Viúvo da falecida, óbvio que se ele é viúvo, a mulher é falecida. Filho homem, se eu estou dizendo filho, óbvio que é homem, se fosse mulher seria filha. Elo de ligação, se é de ligação é um elo. Sorriso nos lábios, se é um sorriso, tem que estar nos lábios. Também não se usa maiores informações, se usa mais informações. Planejar antecipadamente, se eu planejo, óbvio que antecipadamente. Multidão tem que ser de pessoas. Duas metades iguais, se é metade, tem que ser igual. Repetir de novo, se eu repito, porque eu já estou falando de novo. Grande maioria, essa é usada, inclusive, no jornalismo, inclusive em todos os lugares. Se é maioria, é grande.
Por quê? Porque maioria é 50% mais um. 50% mais um já é maioria. Então, não tem grande maioria, assim como não tem pequena minoria. Esmagadora maioria, isso tudo são redundâncias que, às vezes, são utilizadas como licença poética, mas não está correto gramaticalmente. Subir para cima e descer para baixo, se eu subo tem que ser para cima, se eu desço tem que ser para baixo, se eu entro tem que ser para dentro, se eu saio tem que ser para fora, se eu caio tem que ser um tombo. Verbo haver, né? Havia ou haviam, né? Então, quando o verbo significa existir ou acontecer, realizar, fazer, eu não vou ter nenhum tipo de variação. Então, ó, havia poucos ingressos e não haviam poucos ingressos, tá? Porque existia. Há muitos corruptos, no sentido de existir muitos corruptos. Houve 2 guerras, aconteceu 2 guerras, né? Quantas reuniões haverá hoje, no sentido de realizar? Não vejo há séculos no sentido de fazer. Então, nesses casos, o verbo haver não vai ter flexão. Horas. Esse é muito interessante porque muita gente erra e é muito complicado, tá, pessoal? É muito complicado porque a abreviação de horas é H, não tem HS, não tem HRS, não tem 2 pontos, tá? A gente abrevia a hora da seguinte maneira, 5H e 45 min, ou apenas 5H e 45, dispensando o min, tá? Então, não há outra abreviação para hora, somente H. Descarte HS ou HRS. O elevado estará interditado da 0 hora às 5 horas. E como é horário, né, dá as, esse as tem crase. Então, vamos lá, né? Não se usa 2 pontos no H, no hora, se usa sempre o H. Então, esse negócio de colocar 12, 2 pontos 30 é uma invenção de relógio digital, né? Então, é 12H30. O minuto é opcional, né? Se a hora for cheia, se for só 12 horas, eu não necessito do 00, eu posso pôr só 12H. Então, por regra, a gente deve usar o símbolo de H entre espaços, né? Eu teria que colocar 12 espaço H espaço 30, mas o uso, né, o desenvolvimento do uso acabou juntando todo mundo. Então, H é símbolo de hora, por isso ele deve ser marcado sem o plural, né? Então, segundo o Sistema Internacional de Unidades, símbolos não são pluralizados, sendo assim, H serve para hora ou horas, M serve para metro ou metros, e KH serve para quilo ou quilos. Meio-dia. Meio-dia também é um horário que causa alguma controvérsia aí. É meio-dia e meia. Por quê? É meio-dia mais meia hora, e nunca é meio-dia e meio, né? Se eu usar meio-dia e meio, o que eu vou estar falando? Eu vou estar falando que é meio-dia mais meio-dia, que seria um dia inteiro. Então, no caso de meio-dia, se eu falo 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, por que eu falo meio-dia e meio? É meio-dia e meia, porque esse meia é meia de meia hora, tá? Então, esse está correto e esse está errado. Houve com H e houve sem H. Então, houve do verbo haver no pretérito perfeito, houve, né? Houve um incêndio no bairro. E houve sem H é do verbo ouvir, no presente ouve sem H. Ele ouve música o dia inteiro. Essa foi a nossa aula de número 2 e até a próxima aula, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas dúvidas, sobre essas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula bastante prática, né? Eu sei que tem bastante informação nela, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais algum material, é só entrar em contato. Peço que vocês curtam o meu canal, compartilhem, curtam a aula e se inscrevam, né, para a gente poder crescer e para a gente poder alcançar mais pessoas. Muito obrigada, gente. Até a próxima aula.